Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos aqueça o coração, nos dando a oportunidade de aproveitarmos estes momentos que nos são dados da melhor forma possível, para nos fortalecermos na fé, para cultivarmos em nossos corações o amor, a esperança em dias melhores para toda a humanidade, onde nós possamos trabalhar pelo bem de todos, levando para o outro exatamente o que o outro precisa. Seja uma palavra, seja uma mão estendida, seja um abraço fraterno, ou seja simplesmente as nossas orações, dirigidas àqueles que muitas vezes sofrem mais do que nós imaginamos estar sofrendo. Que possamos então ser solidários. Nesta noite, como o irmão Soares estava falando, nós iremos conversar acerca do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conversar sobre o poder da fé. Na introdução desse capítulo, nós encontramos uma passagem que está escrita por Mateus, o capítulo é o 17, o versículo é o 14 até 20, onde um senhor vai encontrar-se com Jesus e se atira aos seus pés dizendo: Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático, e algumas vezes cai na água, de outras cai no fogo, e eu tendo apresentado aos teus discípulos, eles não puderam curar. Jesus então disse: Ó raça incrédula e depravada, até quando terei que suportar-vos? Traz a criança. E no mesmo instante, o jovem ficou curado. Os apóstolos, depois, quando estavam a sós com Jesus, perguntaram por quê, qual a razão que eles não haviam tido condição de curar aquele jovem que estava sendo obsidiado. Naturalmente, na época não era essa a palavra, utilizavam o endemoniado, e eles não haviam tido condição de libertar o jovem dessas amarras. E Jesus disse: por causa da pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essas montanhas que fossem daqui para ali e elas iriam. E nós, muitas vezes, lemos e interpretamos corridamente e passamos a ter ideias um tanto quanto distorcidas do que seja fé. Soares, na fala dele, que nos antecedeu, em umas duas palavras que ele disse, na verdade, ele já resumiu o que é a fé. Mas nós vamos usar um pouquinho mais de tempo para justamente no final reforçar o que ele disse para nós, porque é na verdade o que significa. Quando nós interpretamos corridamente, muitas vezes de forma ingênua, nós passamos a imaginar então que todas as coisas que nós quisermos, que desejarmos, nós iremos fazer, nós iremos conquistar, nós iremos realizar. É bem verdade que do ponto de vista material é importantíssimo que nós tenhamos fé nas nossas forças, que nós tenhamos consciência da capacidade que cada um de nós tem de realizar tarefas que muitas vezes parecem ser muito maior do que as nossas possibilidades, mas quando nós nos empenhamos, acabamos por fazer, se não tão perfeito quanto outros, mas conseguimos realizar. Isso é pura verdade. E é indispensável que cada um de nós compreenda essa força que nós temos e podemos mover em nosso benefício e dos que estão à nossa volta. Se a gente procura o dicionário para ver o que é fé, a maioria do que nós achamos descrevendo o que seja fé leva para o sentido de crença. E nós compreendemos que como nós sabemos a fé, ela não é uma mera crença. Então nós vamos ver no livro O Consolador, pelas mãos de Chico e de Emmanuel, naturalmente, ele coloca que fé é guardar no coração a certeza luminosa em Deus. Então, com essa pequena frase, ele toca profundamente o nosso coração e nos dá possibilidades de refletir.
que nós buscamos é em Deus, por conhecer e saber, hoje já sabermos, graças à doutrina, que Ele é todo amor, justiça e bondade, e que todas as coisas que acontecem naturalmente têm uma razão de ser, têm uma finalidade. E a finalidade é o nosso desenvolvimento, é o nosso crescimento. Há dias, naturalmente, de facilidades, que é quando a gente recobra forças para a subida. Mas haverá dias também de dificuldades. Na verdade, o Evangelho já nos diz isso, essa transitoriedade, essas situações variadas que nós experimentamos no decorrer de uma existência, por mais curta que ela seja. Mesmo uma criança tem dias que está tranquila, que está serena, tem dias que está perturbada, chorando, aflita. Então nós percebemos que no decorrer de cada uma de nossas aprendizagens na Terra, nós observamos que todos nós passamos por diferentes fases. E é importante para nós conquistarmos a sabedoria necessária para vivenciar estas fases da melhor forma possível. Hoje, para nós que estudamos a doutrina, que temos a luz que os Espíritos traz para nós e que procuramos colocar ela no nosso coração e na nossa vivência, apesar das inúmeras quedas, fica um pouco mais fácil. Mas vamos imaginar alguém que não tem o conhecimento que hoje nós temos essa oportunidade. Alguém que não tendo a possibilidade de conhecer e de entender que a fé, ela pode ser, como nos diz Joana, ela pode ser natural. A fé natural é aquela que todos nós temos em alguma coisa. Nós cremos em variadas coisas. Alguns, já houve época que adorávamos a lua, que adorávamos o sol, e mais tarde fomos trocando os deuses até chegar mais tarde a Jesus, a Deus. À medida que a nossa compreensão vai se dilatando, naturalmente nós vamos nos aproximando da adoração à verdadeira divindade. Mas e quando nós não conhecemos isso? Quando nós não sabemos e não temos a fé? Quando enfrentamos dificuldades das mais variadas, algumas que parecem insuportáveis, e não temos a bênção da fé, o que podemos fazer? Nos diz Joana que além da fé natural, há aquela fé que nós podemos adquirir, nós podemos cultivar, nós podemos desenvolver. E como faríamos isso? Ela nos diz que se nós tivermos um coração aberto, sincero desejo de conhecer, e se começarmos a questionar, a fazer as perguntas, buscando as respostas. Porque muitas vezes nós questionamos, mas apressadamente nós não esperamos as respostas. Porque nem toda gente tem a oportunidade de abrir um livro e encontrar as respostas. Na Bíblia, que é uma fonte, sem sombra de dúvidas, de sabedoria, a maioria das vezes fica completamente inteligível para a maioria de nós. Nós lemos, mas não compreendemos. E por não compreender, a maioria das vezes não cala ao nosso coração. São palavras bonitas, mas nós não temos, na maioria das vezes, o alcance para perceber. E não é alcance intelectual apenas, não. É o alcance, a abertura de coração. Para nos compreendermos, pessoas simples e necessitadas, e que precisamos de Deus, para que Ele nos capacite para a compreensão cada vez mais aprofundada das verdades que Ele envia para nós nas diferentes épocas que nós temos vivenciado. Então, Joana nos diz que à medida que nós passamos a fazer esses questionamentos e a querer as respostas vão surgindo. As experiências que nós vamos tendo na nossa vida e a experiência que nós vemos as pessoas que estão à nossa volta passar, a diferença de a mesma situação vivenciada por duas pessoas diferentes, como cada uma delas vivencia aquela situação,
vai fazendo com que nós tenhamos a oportunidade de avaliar, analisar, perceber por que alguém se comporta com tranquilidade. Não é não chorar, não é não sentir a dor, mas é que se comporta sem revolta diante de coisas gravíssimas, e outras pessoas se desesperam e descabelam e ficam completamente aflitas, vivenciando as situações semelhantes. Então nós passamos a observar e compreender. Esse que passa com tranquilidade, o que ele tem? Qual a capacidade que ele tem para vivenciar, por exemplo, um filho que desencarna, um jovem, na maioria das vezes, que desencarna, como nós vemos nos dias de hoje, tantos jovens que desencarnam através de uma bala que veio, não se sabe de onde, e atinge aquele ser amado, e que estava com todo vigor, com toda a saúde, e um momento depois está estirado por terra. E é necessário uma capacidade muito grande, uma fé muito grande, para que alguém possa suportar sem se desesperar, vivenciar aquela dor, aquele luto, sem o desespero, sem a blasfêmia. E nós temos a oportunidade de perceber isso. Mas para nós que estamos, graças a Deus, que estamos com a doutrina dos Espíritos para nos aclarar as ideias, será que todos nós estamos vivenciando as diferentes etapas de nossas vidas, as diferentes situações, pelo menos a maior parte do tempo, de forma equilibrada, de forma que nós tenhamos a certeza absoluta que essa dor, essa dificuldade, seja ela de qual for o gênero, é uma etapa de nossas vidas. É uma situação que está sendo experienciada e que vai nos possibilitar uma fortaleza cada vez maior, uma capacidade de enfrentar os problemas que muitas vezes quem não tem ideia de fé, pessoas que se colocam à margem do despertar da religiosidade e se dizem, né, que são materialistas ou que não têm uma crença, uma fé definida, costumam dizer que vão criando uma casca. Só que há uma diferença. Quando a gente deixa criar uma casca em nós, nos nossos sentimentos, nós vamos petrificando, nós vamos endurecendo os nossos corações, nós vamos enregelando o nosso ser, quando na verdade o objetivo é justamente o contrário. Nós precisamos nos tornar seres amorosos, afetivos, receptivos, para nos doar e para receber a doação dos outros, do amor, do carinho, da dedicação, também das vezes que não é bem assim, mas ter a compreensão de por que acontece isso. E essa compreensão nós só conseguimos ter se conseguirmos abrir o nosso coração a esse entendimento, ao invés de endurecê-lo, torná-lo cada vez mais maleável, cada vez mais se adaptando às necessidades que nós estamos tendo no decorrer de cada experiência vivenciada. Se a doutrina traz para nós o conhecimento nas obras que nós abrimos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que interpreta de forma preciosa o que está contido no Novo Testamento, as passagens e as parábolas, se traz para nós a noção do que Jesus propôs da moral cristã, que é inteiramente diferente, né, daquele moralismo vazio e que se critica e que se condena as pessoas unicamente pelas aparências. Mas a moral que o Cristo trouxe para nós é aquela que nos capacita para compreendermos a dificuldade do outro, para entendermos a fragilidade dos que estão à nossa volta, porque nós também temos fragilidades. Porque da mesma forma que meu irmão, em dado momento, pode não conseguir caminhar da melhor forma diante dos infortúnios que a vida apresenta, nós podemos falir em outra coisa muito mais simples.
Muitas vezes, o excesso de confiança, o orgulho por si mesmo, pela capacidade que podemos desenvolver, muitas vezes nos torna ainda mais vulnerável. Porque é importante nós entendermos que se nós temos o dever de buscar sempre o aprimoramento em todos os aspectos de nossa vida, se nós temos o dever de estudar para melhorar os conhecimentos, de estudar a nós mesmos para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos amáveis, pessoas que tratem os outros como Jesus nos trataria. Para agirmos dessa forma, é necessário muito empenho, é necessário olhar para dentro, é necessário estarmos atentos e é necessário estarmos abertos a quando você pensa que está acertando, chegar alguém e fazer uma descrição de você que você não reconhece. Mas se alguém está dizendo, a gente precisa analisar. A gente precisa observar se aquele olhar que estão tendo de nós não tem algum ponto que seja verdade. Não tem alguma coisa em algum momento com alguém que nós não estejamos nos comportando daquela forma. E o conhecimento, o fortalecimento da fé nos dá o sustentáculo para isso, para essas quedas. Porque, na verdade, é bastante dolorido quando nós pensamos que estamos acertando e alguém diz, você está completamente fora do que deveria ser. Você não se comporta como deveria ser. Você é grosseiro ou você é estúpido, seja qual for o adjetivo que venha para nós quando nós estamos tendo uma ideia diferente da forma como nós nos comportamos. E é preciso humildade. Humildade para procurar realmente ver se tem alguma base. Se tem, é agradecer, nem que seja mentalmente, e buscar corrigir. Se não tem, é relevar. Melhor, graças a Deus, mas é muito importante esse olhar atento. É muito importante essa construção de cada instante. Porque não é o fato de nós termos uma década, ou um ano, ou 20 anos, ou 50 anos de doutrina, que vai nos capacitar para as situações. Não é a idade cronológica que nós tenhamos, é o esforço que nós fazemos a cada dia, a cada experiência, a cada coisa que nos chega, a cada oportunidade que nos é dada, na interpretação que fazemos dos textos, na aplicação nos vários aspectos. Porque não são apenas os momentos de dores que é necessário ter entendimento, compreensão e fé. É também os momentos de facilidade, para compreendermos que também aquela facilidade pode ser transitória e que mesmo assim nós continuaremos crescendo. Que não é o fato das coisas não estarem funcionando da melhor maneira ou da maneira que nós imaginamos ser a melhor, porque naturalmente se nós analisarmos as coisas que nós desejamos, todas as coisas que nós desejamos e que nós pensamos firmemente em conquistar, nós na maioria das vezes diríamos graças a Deus que Ele não concede. Porque essas conquistas há de ter uma necessidade e há de ter um objetivo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, se eu desejo coisas para a queda, melhor que elas não venham. Se eu desejo coisas e situações e posições que eu não tenho condição de vivenciar, melhor esperar por elas. Porque em cada pequena coisa que nos é dado está vivenciando, está trabalhando, está realizando, nós vamos podendo avaliar como nós estamos neste crescimento, como nós estamos fortalecendo esse desenvolvimento que precisa ser feito. Não são os espíritos, não é através alguns poderiam dizer, o espírito não pode me socorrer nisso ou naquilo, e ele sempre nos socorre, em todos os momentos, no que é necessário. Então, se em um momento nós percebemos que a nossa fé fraqueja,
que o nosso comportamento não é aquele que nós deveríamos ter diante do que nos é dado, do que nos é oferecido, e rogamos essa assistência. Na maioria das vezes, ela é imediata. E eu acho que nas vezes que a gente acha que não é imediata, é porque nós não conseguimos perceber, porque nós não prestamos atenção. Nós queremos imediatamente e queremos de uma forma muito objetiva. E não temos olhos para ver o que é mais subjetivo, o que é mais sutil, mas o que é real. No livro de Teresa d'Ávila, quando ela narra a experiência dela nas orações, ela fala que é preciso ouvir, que é preciso fazer as orações em silêncio. Não é aquela recitar palavras ou dizer longas e complexas fórmulas, mas é ter a capacidade de abrir o coração e ter a capacidade de abrir o coração, os ouvidos, para ouvir a resposta que vem e que nós não ouvimos na maioria das vezes. Não ouvimos porque o pensamento está flutuando de um ponto para outro e nós formulamos uma ideia e antes que essa ideia possa ter qualquer conexão de uma resposta plausível e lúcida, nós já estamos com outra questão que às vezes é em outro ponto completamente diferente do que nós estávamos pensando anteriormente. Então essa fragilidade em conseguir manter a mente e o coração aberto para esperar a resposta. Quando nós estudamos Leon Denis, ele diz na sua obra O Problema do Ser e Destino da Dor, que as respostas todas que nós quiséssemos, nós poderíamos ter, porque o universo tem todas as respostas. A natureza apresenta todas as respostas. Eu nunca ouvi nenhuma, simplesmente porque não tenho ouvido de ouvir. Mas inúmeras foram as pessoas que ouviram, pessoas que captaram do universo, captaram essas respostas às suas indagações, às suas inquietações e conseguiram trazer para nós através de obras magníficas em todas as épocas da humanidade, para ir gradativamente nos preparando para a época que viria a mensagem através de Jesus e muito mais tarde através dos Espíritos. Então todo esse esforço de tantos e tantos benfeitores da humanidade que tiveram esse cuidado, que tiveram essa capacidade para trazer tudo claro, tudo bem lógico, tudo de uma forma muito fácil de nós assimilarmos. E muitas vezes nós não conseguimos assimilar. Fazemos a leitura silenciosa, fazemos a leitura oral, lemos, fechamos o livro, lemos de novo e procuramos por que não está encaixando, por que eu não estou entendendo na profundidade que deveria entender. Simplesmente porque nem sempre nós conseguimos fixar a nossa atenção no que estamos lendo, porque enquanto estamos lendo um texto, vem um pensamento à toa, um pensamento que não pertence ao conteúdo que nós estamos estudando, e nós não percebemos isso para descartar e voltar a atenção. Se a nossa atenção estiver completamente voltada para o que nós estivermos estudando, naturalmente nós vamos compreender, ainda que não seja um largo alcance, mas vamos compreender. E à medida que a gente compreende um pouco, portas vão se abrindo para que a gente possa ir cada vez mais ampliando estes conhecimentos. Para quê? Qual seria o objetivo? Para nos fortalecermos, para aprendermos a viver da melhor forma possível, para entendermos cada vez melhor que somos espíritos em um corpo que irá fatalmente para o túmulo, mas o espírito é o sobrevivente e eternamente será o sobrevivente. E para ele deve estar empenhado e canalizado todos os objetivos.
Ainda que estejamos na matéria com interesses materiais, com necessidades materiais legítimas, é indispensável entender que esse esforço que nós estamos fazendo tem que estar condizente com o espírito que somos. Porque se houver contradição entre o que nós estamos realizando para a sobrevivência da matéria, para os interesses da matéria e o que nós estamos querendo trabalhar como espírito, nós temos necessidade de reformular isso, para que haja sintonia, para que nós possamos realmente viver como espíritos em qualquer situação. E para isso é indispensável a análise. Isso, se eu agir desta forma, materialmente falando, qual a repercussão disso como espírito que sou? Qual a repercussão disso para os que estão à nossa volta? Qual a repercussão disso como compreensão, como entendimento, como desenvolvimento para os que estão à nossa volta? Compreendendo naturalmente ainda a nossa fragilidade, ainda os nossos equívocos, ainda as inúmeras falhas e as inúmeras vezes que nos colocamos e nos comportamos de forma não condizente com o que sabemos ser a melhor maneira de viver. Mas conscientes disso, nós reformulamos, nós tornamos a buscar esses ensinamentos, tornamos a meditar e a ruminar esses pensamentos acerca do que estamos estudando para vivermos melhor. A doutrina dos Espíritos veio justamente para isso, para nos dar a oportunidade como espíritos encarnados de vivermos melhor, cada vez melhor. Não é para fazer prosélitos, não é para aumentar o número de integrantes da doutrina espírita, se vierem serão bem-vindos, mas o objetivo é que nós que estejamos, os que chegarem, buscando olhar para o que apresenta a doutrina, buscando entender o que a doutrina nos oferece, possamos ser espíritos felizes neste mar turbulento que é a vida em um planeta de provas e expiações, cheio de dificuldades, cheios de beleza também, muita beleza nós encontramos em toda parte, até junto das piores coisas encontramos beleza. E estes olhos de ver nós precisamos fazer, é um trabalho de cada um de nós. Qual será o nosso foco? O que nós preferimos olhar? Será olhar e desenvolver a capacidade do amor, do bem, da fraternidade? Ou será focar o tempo todo no que nós vemos de nocivo, no que nós vemos de doente, de ruim na sociedade que fazemos parte? E por isso, se fazemos parte, temos responsabilidades, temos o compromisso de pensar diferente, de pensar de uma forma mais equilibrada, de não propagar o mal, de não falar e divulgar tanto o mal, dando a importância que ele tem, mínima para a aprendizagem, só para a aprendizagem, entendendo que são coisas equivocadas que nós fazemos se não estamos fazendo agora, porque estamos aqui na casa espírita, mas mais tarde podemos fazer, ao cruzar os batentes da casa espírita, porque podemos cair com os pés que ainda não estão firmados no bem, no amor e na justiça. Por essa compreensão é que nós precisamos abrir os nossos olhos a esse entendimento. A doutrina veio para nos favorecer, para nos dar essa capacidade de viver melhor. Então, que nós possamos aproveitar para isso. É importante participar de seminários, muito importante. É importante que outros corações escutem sobre a doutrina, muito importante. Mas para que possam ser tocados e encontrem também a fonte de fé, a fé raciocinada, a fé com compreensão, a fé que vai fazer com que nós tenhamos fé independente da situação. Porque quando muitas vezes nós não conseguimos raciocinar, nós fazemos colocações completamente equivocadas. Por que comigo?
Por que acontece comigo tal ou qual coisa? E nós poderíamos pensar, é o que eu penso, e por que não comigo, se então eu tenho condição de compreender isso? Então por que teria que ser com alguém que muitas vezes não teria a compreensão que já me é dado, pelo que os Espíritos trazem para nós, pelo que Jesus nos ofereceu, para que nós relembrássemos o que Ele trouxe? Então, se nós temos condições de compreender a vida de uma forma um pouco mais aprofundada, se nós temos compreensão de entender que não estamos aqui unicamente para usufruir de benesses, as benesses são espirituais, mas independem das coisas materiais. Pelo contrário, porque muitas vezes, quando as coisas são muito difíceis, materialmente falando, as benesses são ainda são maiores. Pelo aconchego, pelo aproximar que a gente sente, pelo amparo que nos fortalece. Então a doutrina é uma bênção especial na nossa vida. Se antes nós líamos essa passagem e ficávamos pensando, eu creio, mas a gente crê em tanta coisa. É preciso saber que Deus nos ama. É preciso saber que Ele nos ama e cuida de cada um de nós com todo o zelo, com todo o amor. Mas por ser Pai e por ter exatamente a compreensão do que nós necessitamos, nem sempre Ele permite que nós alcancemos todas as coisas que nós queremos alcançar agora. Porque agora pode não ser a hora. Entretanto, se as coisas são para o bem, são para o desenvolvimento e para o benefício não apenas meu, não apenas nosso, mas de todos, sempre vão surgindo os meios para que nós possamos ver isso acontecer. Mas já faz tanto tempo que eu oro. Já faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1 década, 2 décadas. Tem pessoas que oram a vida inteira. A mãe de Santo Agostinho, que mais tarde veio trazer tantas mensagens grandiosas para nós, passou a vida inteira dela orando pela conversão do filho, que era inteiramente voltado, apesar de fazer muitos questionamentos, mas ele levava uma vida completamente mundana e para ela isso era muito doloroso. E ela orou a sua vida inteira para alcançar a graça de ver o seu filho resgatado dos vícios, das coisas mundanas, já quando ela estava perto de desencarnar. Alcançou? Quantas há que infelizmente não alcança nenhuma encarnação inteira, mas certamente acontecerá. Porque se é bom, se é para o bem, mas dia menos dia vai chegar. Vai chegar, porque esse objetivo não é apenas nosso. Então, meus amados irmãos, meus queridos amigos, eu agradeço do fundo do meu coração a atenção de cada um de vocês. Agradeço a espiritualidade amiga que aqui se faz presente em todos os instantes. Agradeço a Deus a oportunidade e a confiança que Ele deposita muitas vezes sobre nós e nós nem sempre correspondemos, mas peço a Ele escusas quando erro e o fortalecimento indispensável para alcançar esses objetivos que não são apenas dele, mas são nossos também. Muito grata, boa noite para todos.